Fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é médias móveis. Aprenda de vez aí como utilizar essa incrível ferramenta nas suas operações. Vamos imaginar um pequeno contexto. O mercado está subindo. E mesmo assim você consegue ainda tomar stop, correto? Pois o mercado é volátil. Beleza, mas existem formas para poder diminuir essas perdas, esses stop que você anda tomando. O que acontece é que o trade ele tem que ficar atento ao cenário que está acontecendo e nessa possível mudança de tendência, correto? Se o mercado está em alta, é porque você não prestou atenção em alguma informação importante ou você se posicionou o seu stop de uma maneira errada. Vamos lá? Eu vou estar minimizando aqui o vídeo e mostrando para vocês aí, na parte prática, aí, como se posicionar da maneira correta e identificar essa pequena mudança aí do cenário. Existe aí vários tipos de médias, mas as mais populares são aritmética e exponencial. A diferença é que a exponencial, o tempo de resposta é mais rápida do que a aritmética. Certo? Então, sempre tem isso na cabeça. Existe uma fórmula para poder te mostrar isso, por que ela é mais rápida, mas não convém falar isso. O que você deve saber é que a exponencial ela consegue acompanhar mais de perto o nosso preço. Ela é mais rápida para poder acompanhar o preço. E é o seguinte, o que torna as médias móveis uma ferramenta tão útil e versátil? Vamos a nossos principais motivos. Primeiro, ele consegue suavizar os movimentos do preço, ou seja, ele retira ali os ruídos, certo? Representar mais forte do mercado. Com isso, torna-se mais simples entender o comportamento do preço daquele ativo que você está operando. Segundo, ele ajuda a identificar a tendência vigente do preço. De que forma? Simples, a média móvel inclinada para cima, certo? Sinaliza uma tendência de alta. A média móvel inclinada para baixo sinaliza uma tendência de baixa. Vamos aqui num exemplo aqui que está mostrando no mercado agora. Olha só, no lado gráfico esquerdo, estamos aí com o gráfico do dólar. Observe a nossa média rosa, ela está inclinada para cima. A nossa média 21 aritmética está inclinada para cima. Ou seja, o que está mostrando aqui que o nosso cenário atual está com uma pequena tendência aí de alta nesse exato momento. O que está acontecendo no nosso gráfico direito, nosso índice Bovespa? Olha só que interessante. As médias se cruzaram e está começando a identificar uma mudança de cenário, ou seja, está inclinando aqui para baixo. Certo? Então, vamos lá. O nosso terceiro e principal motivo, terceiro e último, ela consegue funcionar como suporte e resistência às nossas médias móveis. É importante mencionar que a média móvel ela muda de direção depois do preço. Portanto, ela dá sinais de atraso. Nesse exato momento, observamos que esta vela que está aqui prestes a finalizar, para ocorrer a mudança de direção da nossa média móvel, ela tem que finalizar primeiro. O nosso tempo gráfico que falta para esse candle, esta vela finalizar, está aqui, ó, no nosso lado direito, na parte inferior, mostrando aí um tempo gráfico de 3 minutos e 37 segundos para ela finalizar, certo? Então, quando ela finalizar
se não houver o rompimento do preço e ela terminar rompida acima das médias, ou seja, o preço dela terminou abaixo das nossas linhas, das nossas médias móveis, vai indicar aí uma possível reversão de tendência, ou seja, se terminou abaixo, está identificando e deixando mais claro que está acontecendo uma reversão. Agora, se ela terminar acima, vai esperar o próximo candle para poder identificar o que está acontecendo nesse exato momento no mercado. Beleza? Então, o trade ele tem que identificar as mudanças na tendência pelo cruzamento das médias, pelo cruzamento da vela do preço entre as médias e não pela média revertendo em sua direção. Ou seja, ela reverteu aqui, mas não houve aí a finalização desse candle. Ou seja, ainda não podemos executar nossa ordem, mas podemos se posicionar de uma maneira mais eficiente aí para poder estar efetuando a nossa entrada. Vou mostrar já já. É o seguinte, como colocar essas médias no gráfico? Você clica com o botão direito, vai estar lá, inserir indicador, você escreve médias móvel, clica, vai estar nessa parte aqui, você vai inserir e vai colocar 9 e a outra de 21, correto? Vai dar OK. Aí você vai na média móvel, clique nela e coloque propriedades de média móvel. Aí vai aparecer as propriedades. O que você vai fazer? Você vai colocar a média 9 de exponencial. Você vai dar OK. E a média 21 você vai conferir se ela é aritmética. Mas normalmente é padrão. Correto? A média móvel apropriada para o gráfico que você estiver observando deve levar em consideração a tendência e o seu rompimento. Isso irá alertá-lo que a mudança na tendência já deve ter ocorrido. Ou seja, quando houver um cruzamento das médias e o cruzamento do preço das médias, vai estar mostrando aí para nós que a tendência aí já deve ter ocorrido. Ou seja, houve o cruzamento das médias aqui, nesse cenário. O que está mostrando aqui? Que essa reversão de tendência, ela já ocorreu. Os indicativos do sucesso seria o preço cruzou a média? Vamos aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O nosso preço veio, cruzou e finalizou. Ou seja, cruzou a média. Correto? Vamos lá. A média está curvando para a direção oposta que estava antes. Ou seja, a direção que estava antes para cima, ela começou a inclinar para baixo. Então, está inclinando. As médias se cruzaram, ou seja, quando ocorre o cruzamento das médias, média 9, passando pela dia 21, houve aqui o cruzamento. Vou estar apagando aqui para você estar visualizando. Houve sim o cruzamento das médias. Então, uma entrada aí para poder pegar aquela reversão que está acontecendo nesse exato momento de baixa. Geralmente, para identificar essa média mais forte, ou seja, quanto maior o período de tempo, quanto maior o período gráfico, nesse exato momento estamos utilizando a média móvel no gráfico de 5 minutos. Mas,
Se observarmos o tempo gráfico de 60 minutos, por exemplo, coloquei aqui no dólar para vocês terem um exemplo como que é. Vocês não concordam comigo que cada candle desse, cada vela dessa aqui, equivale a 60 minutos. Agora, pegar um exemplo desse tempo gráfico que está acontecendo aqui, cada vela dessa aqui equivale a 5 minutos. Por quê? O nosso período gráfico que estamos utilizando é 5 minutos. Por isso, cada vela dessa vai equivaler a 5 minutos. Então, se temos aí, vamos dar um exemplo de uma média móvel de 9 períodos. Se temos 9 períodos, ou seja, ela vai pegar cada vela dessa 9 vezes para trás. Correto? Então, se cada período gráfico, cada vela dessa corresponde a 60 minutos, o período gráfico que houve ali para poder o preço para poder romper esse média móvel, houve mais dificuldade, porque levou mais tempo para ter esse rompimento. Agora, você pega ali uma média móvel no tempo gráfico de 5 minutos, quando teve esse rompimento, levou menos tempo. Por quê? Assim, nós estamos comparando aqui 9 minutos, ou 9 velas de 5 minutos, com 9 velas de 60 minutos. Então, por isso, quanto maior o tempo gráfico e aquela média móvel estiver naquela região, mais relevante ela vai ser. Certo? Então, é importante falar que não existe aí trade system com 100% de acerto, ou seja, vai acontecer de você pegar alguns sinais falsos, e esse sinal falso faz parte da nossa vida do trader. E você deve aprender a lidar com isso. Mas existe filtro para diminuir isso. Você deve observar o tamanho do candle para poder realizar sua entrada, o posicionamento do stop. Será mesmo que eu me posicionando esse stop, ele não vai atrapalhar o meu gerenciamento? Ou seja, o meu financeiro que estou disposto a perder no dia? Correto? Outro filtro também, além do preço cruzar as médias móveis, ele está cruzando a linha de tendência. Foi o que nós mostramos, e agora? Aí eu te pergunto, mostrar aqui. Quer ver? Tirar aqui. Cruzamento do preço. Não houve ainda o cruzamento das médias. Houve o cruzamento das médias aqui. Ou seja, a nossa entrada seria um ticket abaixo dela. Ou seja, nossa entrada seria aqui. Se o preço descer, ele iria executar nossa ordem de venda. Por quê? Porque nós identificamos aí que o nosso cenário seria de queda. E o nosso stop? Onde que iríamos colocar? Um ticket acima daquela vela que você colocou. Ou seja, o nosso stop seria aqui. Então, nesse exato momento, com esse mercado andando, o que nós podemos observar? Até onde que o mercado já veio, ele andou aí 274 pontos. Quando ele andar dessa maneira, o que você vai pegar? O seu stop loss, você vai trazer ele aqui e proteger a sua operação. Ou seja, o seu stop loss vai virar um stop gain.
E nessa proteção aí da operação, o que acontece? Você simplesmente não corre o risco de perder essa operação mais. E na medida que o preço ele descer, você vai arrastando seu stop gain, protegendo o máximo possível das suas operações. Evitar que o preço volta tudo. Ou seja, você vai protegendo as suas operações, protegendo o seu capital. Correto? Então, identificou esse cenário. Cruzamento das médias. O preço cruzou as médias. As médias estão indicando para a direção. Você precisa o quê para poder efetuar essa entrada? Eu acho que você não precisa de mais nada. Mas é o seguinte. Mas em qual período eu me encaixo melhor esse indicador? Com a linha de tendência, volume. Isso não sou eu que indico para você, mas sim o seu operacional gráfico. Ou seja, você vai ter um operacional gráfico que você vai se sentir mais confortável na hora de operar. Então, você deve saber o que é melhor para você. Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui para você estar clicando, falando sobre tempo gráfico. Assista ele, certo? E é o seguinte, não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá ajudando nós aí, dá aquela curtida marota aí para nós e deixa seu comentário se você gostou desse vídeo. Então, não se esqueça, identificando o tempo gráfico de acordo com o seu operacional, você deve observar os seguintes critérios: preço cruzando a média, linha de tendência e volume. Beleza? É isso aí. Opa, vou pegar só mais um exemplo aqui para vocês aqui no dólar, de 5 minutos. Temos esse exemplo clássico aqui, que aconteceu agora há pouco. Olha só. Houve o cruzamento das médias, se o preço terminou aqui, e nossa ordem seria aqui. Correto? Veio e nós tomamos um stop. Olha só. Mas, Lucas, vou entrar na operação novamente? Sim, você deve entrar na operação. Por quê? Você deve observar que aqui, olha esse pavio, ele deixou, ou seja, houve uma rejeição, correto? As nossas médias continuou cruzando para o alto, ou seja, mostrando uma tendência de alta. O que nós iríamos fazer? Modificar a nossa entrada. A nossa entrada seria aonde? Nós iríamos colocar um ticket acima do corpo, se posicionar o nosso stop loss abaixo aí do pavio do candle. E aí houve o rompimento. Esse rompimento, ele trouxe aí 26 pontos, correto? Então, nós perdemos ali um stop loss de 5 pontos, 5 pontos e meio, arriscamos novamente mais 5 pontos e meio. Então, temos aí um belíssimo risco e retorno favorável. Então, analise aí no gráfico de vocês essa explicação e depois comente aqui para ver o que vocês acharam. Outra dica importante, quando vocês observar que as médias, elas estão andando em linha reta, ou seja, ela fica nesse movimento que está aqui, você não deve operar. Por que você não deve operar? Porque está mostrando uma consolidação daquele tempo gráfico. Então, você deve evitar aí esse momento. Então, aqui, ó, outro exemplo. Você não opera nesse momento porque as linhas estão retas. Correto? Você não faz nada. Você só faz na hora que houver o cruzamento entre elas e elas simplesmente se abrir.
Outra coisa importante é o seguinte, sobre as médias móveis. Vamos observar aqui. Vou pegar com a seta. Hoje o nosso preço ele abriu aqui, correto? O que o preço fez? O que ficou trabalhando? Ficou trabalhando aqui no caixote. Por quê? Ele tinha duas situações para poder estar fazendo. As nossas médias estavam aqui. Ou ele ia laterizar, consolidar, que foi o que ocorreu, no intuito das nossas médias se aproximar do preço, ou ele iria sair daqui e buscar nossas médias que estavam lá em cima. São duas situações. Então, toda vez que o preço se afastar demais das médias, ele tende a laterizar, consolidar naquela região, ou ele simplesmente vai buscar a média novamente, ou seja, ele vai atrás dela. É como se as médias móveis existisse um certo imã para poder atrair o preço. Tá bom? Então é isso aí, nosso vídeo de hoje. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida marota e comentar o que você achou dessa aula. Até mais.